100 dias de governo, Lula reuniu os ministros, fez um balanço de sua gestão, falou por pouco mais de uma hora, como você viu na chamada do Theo Cury, e disse basicamente que, olha, a gente precisa entender qual foi o Brasil que nós pegamos. É um Brasil que precisava de reconstrução. É uma tentativa de rebater as teses, as críticas de que, olha, cadê a marca nova? Cadê a nova marca do Lula 3? Um aliado dele me disse o seguinte: o governo Lula foi eleito por seu legado e esse legado precisava ser recolocado no lugar. É isso o que nós estamos fazendo. Vamos trazer agora a temperatura com ele, Theo Cury. Theo, vem para cá de novo, boa tarde para você. Lula falou publicamente, fez essa parte da reunião aberta à imprensa, transmitiu o discurso, mas depois fez uma reunião fechada com seus ministros. Essa parte já acabou, todo mundo já saiu. Qual é o saldo dessa fala longa do presidente da República hoje? De novo, querido, boa tarde para você. Boa tarde, Daniela, para você e para quem nos acompanha. A reunião foi aquilo que a gente acompanhou. Ao todo, quase uma hora de conversa que quem falou foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo um balanço desses primeiros 100 dias do governo, uma marca considerada principalmente por políticos e também a imprensa acompanhando de perto, como o que o governo vai apresentar durante os 4 anos de gestão, quais são as propostas apresentadas. Por isso a data simbólica dos 100 dias, nada previsto em lei, mas é uma efeméride marcando 100 dias do governo. O governo costuma fazer um evento apresentando as propostas para os 4 anos de gestão, qual vai ser a marca do governo na gestão nesses primeiros 4 anos, obviamente, caso não haja uma reeleição. Aconteceu com Jair Bolsonaro, fez um grande evento, o presidente Lula preferiu uma reunião em que ele falou abertamente, os jornalistas puderam acompanhar, as televisões puderam transmitir. O presidente focou principalmente na área econômica nesse discurso, fez um desagravo ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alvo de críticas, inclusive internas, por parte de filiados do Partido dos Trabalhadores, diz que Haddad faz um bom trabalho. Elogiou principalmente com relação ao ministro da Fazenda a elaboração daquela proposta para apresentação de uma nova regra fiscal, o arcabouço fiscal, esse palavrão que a gente ouviu ao longo dos últimos meses, mas que prevê a substituição do teto de gastos, que vem sendo questionado ainda durante a campanha pelo presidente Lula e pela equipe dele. Diz que Haddad fez um bom trabalho, que o Ministério da Fazenda fez um bom trabalho fazendo essa apresentação ao Congresso Nacional. A bola agora está com o Congresso Nacional para se debruçar sobre essa proposta e transformá-la em lei efetiva. Disse que traz soluções reais, realistas, essa proposta apresentada pelo Ministério da Fazenda, e também voltou a criticar a taxa de juros no patamar em que está atualmente. Selic, que está em 13,75% ao ano. Isso vem sendo motivo de queda de braço entre o governo, principalmente na área econômica, também capitaneada pelo presidente Lula, e o Banco Central. Inclusive, na semana passada, o presidente participou de um café da manhã com jornalistas, dizendo que não ia continuar brigando com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, mas dessa vez voltou a criticar a taxa da Selic, a taxa de juros atual, dizendo que estão brincando com o país. Isso em uma mensagem direta ao Banco Central. Essa foi, em linhas gerais, as mensagens dadas pelo presidente. Disse que a classe média deve se beneficiar do governo com a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional, que essa é uma sinalização que o governo vai fazer à classe média, e esse é um balanço do que o presidente disse nesse evento de hoje mais cedo, que aconteceu aqui no Palácio do Planalto. Daniela e quem nos acompanha, que não houve grandes novidades de anúncio, mas sim um balanço do que o governo já apresentou até agora e uma defesa do que o presidente faz do próprio governo dele. Theo, vamos contar um pouquinho como é que estava o clima no final dessa conversa dos ministros com Lula, porque muito claramente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma série de recados internos para o governo, para a política, falando diretamente também ao próprio partido. O que você ouviu aí das fontes na saída dessa conversa com Luiz Inácio Lula da Silva? O recado ficou bem compreendido, digamos assim? Ficou muito claro que, Lula tem pressa, 2, ele quer avançar em política
políticas já consolidadas. Por exemplo, ele afirmou publicamente que quer que o Minha Casa Minha Vida pense em uma faixa do programa para a classe média, gente que ganha 4 e 5 salários mínimos. Ele diz, a classe média pode sentir que a gente só olha para os pobres. Não, os pobres são prioridade, mas eu quero acenar para todos. É claro, uma estratégia para reduzir a resistência, o antipetismo, nessa faixa da sociedade, do país, da população, que votou massivamente em Jair Messias Bolsonaro em 2022. Cirúrgico, Daniela, exatamente isso. E a mensagem ficou clara mesmo quando o presidente Lula fez esse desagravo ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e esse sacode nos ministros para a entrega de projetos. O presidente, inclusive, falou do relançamento do Programa de Aceleração de Crescimento, PAC, obviamente com outro nome, depois da volta dele, da viagem que ele vai fazer a partir de amanhã para a China, encontro com Xi Jinping, o líder chinês. Enfim, há uma expectativa de que no início de maio haja essa apresentação, seja apresentada essa nova reformulação do Programa de Aceleração de Crescimento. O que é um ponto também, entrando numa parte mais analítica, das críticas que vêm sendo feitas ao presidente. Isso a Daniela mencionou bem no comecinho, isso vem desde a campanha de o que vem de proposta do presidente Lula, caso ele seja eleito, que só se fala no passado. Essa era a crítica de opositores e crítica inclusive de aliados que pediam que houvesse um foco no futuro. O presidente menciona o Minha Casa Minha Vida, menciona o Bolsa Família e a volta do Programa de Aceleração do Crescimento, principalmente para destravar obras paralisadas e retomar obras que em nenhum momento acabaram acontecendo. Há um grande trabalho dos ministérios com relação a essas obras paralisadas. E o presidente fala muito de Minha Casa Minha Vida, fala também do Bolsa Família, medidas provisórias que foram apresentadas ao Congresso Nacional, naquela briga entre os presidentes da Câmara e do Senado para a instalação das comissões mistas. Deve acontecer isso amanhã, então a bola volta para o Congresso Nacional, mas vem batendo nessa tecla de programas antigos. E para finalizar, isso que a Daniela falou e que eu havia mencionado antes, com relação à classe média. O presidente disse nesse discurso dele que pode parecer que a classe média não precisa do governo, que o governo foca nas camadas mais pobres da população. E disse que, entre outras coisas, além dessa faixa que a Daniela mencionou, menciona também a expectativa com relação a aprovação da reforma tributária lá no Congresso Nacional e que isso vai ter um impacto não somente positivo para o bolso da classe média, e isso é um impacto eleitoral importante para o presidente Lula, mas não só isso. Isso já vem sendo dito lá semana passada pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a aprovação da reforma tributária, com a aprovação do arcabouço fiscal, dessa nova regra fiscal para mudar e substituir o teto de gastos, a expectativa do governo é que haja uma diminuição da taxa de juros e aí isso resolveria esse problema, essa queda de braço com o presidente e a diretoria do Banco Central. Obrigada, Théo. A gente vai trazer já a informação exclusiva da Renata Agostini. Os ataques, de Lula a Roberto Campos Neto estão fazendo agora com que aliados do presidente do Banco Central digam, olha, ele deveria abandonar o BC. Antes da gente trazer essa informação exclusiva da Renata, deixa eu trazer 2 pontos aqui. Primeiro, Lula mandou um recado também para o mercado financeiro. Ele diz, olha, a gente não vai chegar aqui para trabalhar sem otimismo. Vamos fazer o contrário do que querem que a gente faça. O meu otimismo com o futuro do Brasil não é um exagero. Dá uma olhada. Eu queria dizer para vocês que o meu otimismo não é exagerado. Se não acredito numa coisa, eu não faço. Eu digo sempre, companheiros e companheiras, que a gente tem que levantar todo santo dia, mesmo quando a gente estiver mal-humorado, e eu muitas vezes acordo mal-humorado, nós precisamos ter consciência de que a gente, quando assume a responsabilidade de governar um país, uma cidade, ou até de ser síndico de um prédio, a gente, quando assume a responsabilidade, a gente não pode acordar pessimista nunca. Gente, um outro ponto que eu vou chamar muita atenção para vocês é exatamente o momento em que o Lula, de improviso, faz um elogio ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Esse elogio tem destinatário final e não é o próprio ministro da Fazenda.
Como assim, Daniela? Pode parecer um contrassenso, mas o que Lula está querendo é dizer: alô, PT, segura a onda, tá demais. Olha só como Lula elabora o elogio a Fernando Haddad. Vamos ouvir. Aqui, Haddad, de vez em quando, eu sei que você ouve algumas críticas. Eu tenho que elogiar você e a equipe que trabalharam, porque certamente em se tratando de economia, em se tratando de política tributária, a gente nunca vai ter 100% de solidariedade. Eu, essa semana, vi um artigo muito ruim contra você e eu pensei em responder e o meu conciliador aqui, o Padilha, achou que não valia a pena, sabe? Era melhor ficar quieto, porque a compreensão da sociedade sobre o que foi feito vale mais do que uma crítica de uma pessoa.